bem-vindo. Mais uma aula, mais um encontro da disciplina de língua portuguesa, o estudo da gramática. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas que são importantes e que geram confusão e que principalmente são importantes para a gente pensar em regras de concordância, tá certo? Quando a gente estuda aqui algumas classes de palavras, já dizendo que isso vai afetar nas regras de concordância, nós já estamos pensando nas relações morfossintáticas que as palavras realizam ali ou estabelecem dentro de uma frase. Qual vai ser o assunto da aula de hoje? A gente começa então falando dos advérbios. Muitas pessoas têm muita dificuldade na hora de entender, de aprender a aplicação, o uso e variação do advérbio. Mas a partir de hoje você vai ver que não é tão difícil assim, que o uso do advérbio ele é fácil, tá? E basta que você saiba identificá-lo dentro de uma frase. E já começo dizendo que para você identificar o advérbio, você já tem que ter noção de algumas outras classes de palavras que nós já estudamos. O que você tem que saber ao certo? O que é um substantivo, o que é um adjetivo e o que é um verbo, tá? Então você tem que lembrar dessas três classes de palavras para você se dar bem aqui no estudo do advérbio. Substantivo, classe de palavras que nomeia os seres, né? Nomeia os seres. Adjetivo, classe de palavras que caracteriza quem? Caracteriza o substantivo. E o verbo, classe de palavras ali que indica ação, processo, fenômenos da natureza e assim por diante, tá? Quem é o advérbio e o que ele faz dentro da nossa frase? Primeira coisa, advérbio é invariável. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Do jeito que o advérbio nasceu, ele permanece. Não interessa se todas as outras palavras estiverem no plural dentro da minha frase. O advérbio, do jeito que ele nasceu, ele permanece. Por exemplo, a palavrinha muito. Enquanto o advérbio, ela sempre vai ser muito. Não interessa o que tem nas outras palavras dentro da minha frase. Então, lembrem-se disso. Advérbio é invariável. Segundo aspecto, para que serve um advérbio? Advérbio é classe de palavra que caracteriza também. Lembra qual é a outra classe de palavras que caracteriza? Adjetivos. Só que os adjetivos caracterizam quem? Substantivos. E os advérbios? Advérbios vão caracterizar quem, pessoal? Advérbio caracteriza verbo, caracteriza adjetivo, sim, caracteriza adjetivo e caracteriza outros advérbios, tá certo? Então, para você se dar bem, isso aqui tem que estar bem claro na sua cabeça. Primeira coisa, os advérbios são invariáveis. Do jeito que eles nasceram, eles permanecem. Segunda coisa, é a classe de palavras que caracteriza verbo, advérbio ou adjetivo. Vamos dar uma olhadinha no slide? Olha só, pessoal. Quando eu digo para vocês que o advérbio é a classe de palavras que caracteriza verbo, eu tenho um exemplo aí, olha só. Ele chegou tarde. Eu tenho aqui sujeito, eu tenho verbo e eu tenho aqui uma característica. Essa palavrinha tarde, ela está caracterizando qual palavra dentro da minha frase? Eu estou falando dele? Eu estou falando do momento em que ele chegou. Eu estou falando do momento em que ele chegou. Eu estou caracterizando um verbo. Portanto, essa palavrinha tarde é um advérbio. Todas as vezes que eu tiver uma palavra que me dá um modo, uma intensidade, um tempo relacionado ao meu verbo, essa palavra é advérbio, beleza? Olha para o meu segundo exemplo. Os advérbios também caracterizam adjetivos. Olha só meu exemplo. Ela está meio cansada. Tem um advérbio aí, gente? Tem um advérbio aí. Qual é o advérbio que nós temos nessa frase? A palavrinha meio. O que costuma acontecer em regra? As pessoas costumam dizer muito o seguinte, as meninas, né, mulheres, eu tô meia cansada hoje, a minha cabeça tá meia doendo hoje.
Tá certo ou tá errado? Está errado, tá? Essa palavrinha meio nessa frase aí, ela está caracterizando qual outra palavra, gente? Essa palavra meio está me falando que tanto que ela está cansada. E aí eu tenho que saber que esse cansado aqui é um adjetivo, tá certo? Cansado é um adjetivo. Se eu tenho uma palavra que caracteriza adjetivo, ela tem valor de advérbio. Vai variar? Não, não vai variar. E por fim, a gente tem advérbio que pode intensificar ou caracterizar um próprio advérbio. Dá uma olhadinha na frase. Ele chegou muito tarde. Eu tenho aqui o pronome, né, com a função de sujeito. Eu tenho o verbo. E aí, o que a gente tem, pessoal? Quando foi que ele chegou? Eu tenho aqui o tarde, que me fala o momento em que ele chegou. Então, aqui no tarde já é um advérbio. E esse muito está intensificando qual palavra? Bastou dizer que ele chegou tarde? Não, ele chegou muito tarde. Eu estou intensificando o advérbio. Eu tenho aqui 2 advérbios. Perceberam? Conseguiram entender, então? Dentro da frase, todas as vezes que nós tivermos uma palavra que está caracterizando verbo, adjetivo ou advérbio, essa palavra tem valor ou é um advérbio e sempre permanece invariável dentro da minha frase, tá bom? E para vocês terem uma ideia, pessoal, nós temos vários tipos de advérbios, tá? Em regra, as bancas de concurso, elas não costumam perguntar o seguinte, identifique se esse advérbio ele é de afirmação, ou ele é de negação, ou ele é de modo. Não. As bancas de concurso costumam fazer isso de uma maneira aplicada, pensando na interpretação. Por exemplo, a palavra indubitavelmente me dá uma ideia de... Aí o que você iria marcar? Afirmação ou de certeza dentro da minha frase ou dentro do meu texto, tá? Então, isso é importante na hora de entender os advérbios. Quais são os tipos de advérbios que nós temos? Nós temos advérbios de afirmação, tá? Sim, de certo, certo, mesmo, certamente, aí vários mentes aqui, né? Que também, quando você tem uma palavrinha terminada em mente, tem valor de advérbio também, tá? Então, esses são os principais exemplos. O que eu sugiro? Tenham em mente, tentem decorar mesmo alguns desses advérbios, tá? Tem a tabelinha para você no seu material escrito, dá uma olhadinha. Mas o que é importante? Entender qual é o sentido que você consegue ter com essas palavrinhas dentro da sua frase. Temos também advérbios de negação, o principal deles é o não, advérbio de negação. Temos advérbios de modo, que são essas palavrinhas aqui, bem, mal, tal, depressa, devagar, deliberadamente e assim por diante. Olha só, gente, eu coloquei um mal aqui, o mal com L, tá? Mal com L, que é um advérbio, lembrem-se disso, é o contrário de bem, tá bom? Mal com L é advérbio contrário de bem. Nós temos também advérbio de tempo, amanhã, antes, ontem, cedo, depois, atualmente e assim por diante. Todas essas palavrinhas que mostram quando foi que aquele verbo aconteceu ou que aquela situação aconteceu, a gente tem advérbios de tempo. Temos advérbios de lugar também, são palavrinhas que me indicam a localização de alguma coisa. Aqui, ali, aí, lá. Todas as vezes que essas palavrinhas aparecem dentro do seu texto, você vai ficar tendencioso a falar que é um advérbio, tá bom? Porque me indica coisas a mais que estão relacionadas ao verbo, ao adjetivo ou a outros advérbios. Beleza? Também temos advérbios de dúvida. Porventura, talvez, esse quiçá. A palavrinha quiçá que me indica dúvida também, né? E como ela não é muito utilizada, às vezes ela pode aparecer e você não sabe o que significa. O que significa quiçá? É um advérbio de dúvida. E outros também que terminam em mente. Todas essas palavrinhas, então, que aparecem dentro da minha frase, caracterizando em regra verbo, adjetivo e outros advérbios, permanecem invariáveis. Gente, isso tem implicação para uma série de coisas. Tem implicação quando vocês vão aprender pontuação,
e principalmente tem implicação quando vocês vão pensar em concordância e relações de sentidos estabelecidas dentro da frase, tá? Então, passei rapidinho nisso daqui, porque o ideal é que vocês estudem, complementem esse estudo por meio do seu material escrito. Vejam os exemplos aí que nós colocamos. Vamos aplicar isso agora? Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos para ver como que esses advérbios, eles aparecem dentro das frases e como é que a gente tem que pensar em concordâncias. Primeiro exemplo. A cerveja que desce redondo. A gente vê muito essa expressão por aí, não é isso? Qual dessas palavras aí é classificada ou é considerada um advérbio? Vamos fazer o seguinte, vamos pensar em todas as classes de palavras dessa frase, de uma por uma, para a gente ver qual é o advérbio, se realmente é advérbio. A, artigo. Cerveja, substantivo. Estou nomeando um líquido amarelo que muita gente gosta demais, né? Não vive sem e tudo mais. Se nomeou, é substantivo. Que, pronome relativo. Desce, verbo. E esse redondo aqui está caracterizando qual palavra? A cerveja? Não, não pode ser a cerveja, porque se eu estivesse falando da cerveja, eu poderia usar redondo? Não, eu teria que usar redonda, porque nós já falamos em alguns momentos que as palavras que caracterizam o substantivo combinam com ele. Então, não estou falando da cerveja, eu estou falando do quê? Eu estou falando da forma como ela desce. Se eu estou dando uma característica para o verbo, eu tenho advérbio. Tudo que é fácil, gente, tranquilo. Por isso está no masculino. Por quê? Porque o advérbio, do jeito que ele nasceu, ele vai permanecer, tá bom? Vamos olhar então o segundo exemplo. Aquelas moças são meio atrapalhadas. Temos advérbio aí? Será que podemos encontrar? Vamos olhar todas as palavras, a classificação de todas elas e tentar achar, tá bom? Aquelas. Qual é a classe de palavras da palavrinha aquelas? Já vimos isso. Pronome demonstrativo. Pronome demonstrativo. Moças, substantivo. São, verbo. Meio, que é isso? Atrapalhadas, adjetivo. Tá? Adjetivo. Essa palavrinha meio, ela está classificando ou ela está caracterizando qual outra palavra da minha frase? O sentido dessa frase é dizer o seguinte, que as moças estão um pouco atrapalhadas. Elas estão um pouco atrapalhadas. Ou seja, eu estou dando uma característica para esse atrapalhadas. Não é muito, meio, um pouco atrapalhadas. Ou seja, a palavrinha meio aí, ela está caracterizando um adjetivo. Se eu caracterizei adjetivo, essa palavrinha tem valor de advérbio. Por isso que eu tenho que dizer meio e não meia. Só para vocês lembrarem, a palavrinha meio, ela só fica no feminino se eu tiver a meia que a gente coloca ali junto com o sapato, aí ela pode ser no feminino, ou se tiver o sentido de metade, tá bom? Aí pode ir pro feminino, essa é a regra. Se eu dissesse as moças estão meia atrapalhadas, metade delas que estariam atrapalhadas, e o sentido não é esse, o sentido é de um pouco. Se o sentido dessa palavra é um pouco, ela sempre fica no masculino singular, beleza? Gente, eles falam bem. Vou apagar tudo aqui. Eles falam bem. Temos advérbio nessa frase? Vamos pensar de palavrinha por palavrinha? Pronomes exercendo função do sujeito aqui, pronomes substantivos, verbo e esse bem. Para que esse bem está existindo aí dentro da minha frase? O que eu estou fazendo com esse bem dentro da frase? Eles são bem? Não, não fica legal, né? Eu estou falando da forma como eles falam.
Eles falam de qualquer jeito? Não, eles falam bem. Poderia falar que eles falam pausadamente, que eles falam rápido, que eles falam assim, que eles falam assado, mas eu estou falando que eles falam bem. Se eu estou caracterizando o verbo, o jeito de falar deles, eu tenho aqui um advérbio, tá? Sempre vai ficar nessa forma, do jeito que nasceu, a palavrinha bem, ela permanece. Mais um. Eles gostavam de falar difícil. Vamos pensar em todas as classificações? Eles gostavam de falar difícil. Eles, pronome. Eles, pronome. Gostavam, verbo. De, nós vamos ver já já, preposição. Falar, verbo. E esse difícil? Adjetivo? Não, se fosse adjetivo eu teria que concordar com eles, né? Não é adjetivo. O que essa palavrinha difícil está fazendo aí dentro da minha frase? Está falando da forma como eles falam. Se eu estou caracterizando um verbo, de novo, essa palavrinha tem valor de advérbio. Sempre vai permanecer nessa forma, tá? Do jeitinho que nasceu, masculino singular, não vai mudar. E por fim, eles contam rápido. Eles contam rápido. O que a gente tem que pensar aí, pessoal? Eles, pronome, exercendo função de sujeito, substituindo um nome, contam, verbo. E esse rápido? O que ele está fazendo aí dentro da minha frase? Eu estou falando deles? Eu estou falando deles? Não, porque se eu estivesse falando deles, eu teria que pluralizar, porque ele está no plural. Não, não estou falando deles. Eu estou falando da forma como eles contam. Eu estou falando da forma como eles contam. Eles poderiam contar devagar, eles poderiam contar rápido, eles poderiam contar certo, eles poderiam contar errado. Eu estou falando da forma como eles contam. Se eu caracterizo o verbo, tem o valor de advérbio. Beleza? Espero que vocês tenham conseguido compreender, então, para que serve, o que é um advérbio e o que ele faz dentro da frase. Por quê? Vou mostrar para vocês aqui agora alguns exemplos, e esses exemplos são importantes, e às vezes quando a gente pensa em concordância verbal e concordância nominal, que em regra é um tópico que tem lá no edital do concurso, eles costumam colocar isso daqui. Tá? Esse é o detalhe importante quando a gente pensa em estudar os advérbios. Por quê? Porque às vezes uma mesma palavra em um contexto, ela pode ter valor de advérbio, e essa mesma palavra em outro contexto, ela pode ter valor de adjetivo. O que muda? Se ela for advérbio, do jeito que ela nasceu, ela vai permanecer. Se ela for adjetivo, ela vai concordar com o substantivo a qual se refere, tá bom? Vamos dar uma olhada então, para vocês entenderem essas diferenças. Olha só, gente, vou destacar algumas palavrinhas para vocês contarem para mim qual é a função, né, ou qual é a classe de palavras dessas palavrinhas que eu vou destacar. Redondo, nós já vimos no slide anterior. A cerveja que desce redondo. Tô falando do jeito que ela desce, não é isso? Então, é um advérbio. E agora, gelada. Essa palavrinha gelada aqui, ela está se referindo a qual palavra? Eu estou me referindo ao verbo, nesse caso aqui? Eu estou falando do verbo? Não. Nesse caso aqui, eu estou dando uma característica para a cerveja. Por que eu tenho certeza disso? Cerveja é um substantivo feminino que está no singular. Gelada, adjetivo feminino no singular. Perceberam? No exemplo de cima, eu caracterizei o verbo, fica no masculino singular. No de baixo, eu caracterizei a cerveja, vai concordar com ela. No de cima, a palavra é advérbio, no de baixo, a palavra é um adjetivo. Vamos dar uma olhadinha agora nesses dois exemplos aqui. O que acontece? Ele é um rapaz bom. Nesse caso aqui, essa palavrinha bom está falando de quem? Nesse caso, está falando do rapaz, não é isso? Está falando do rapaz. Se eu estou caracterizando um substantivo, tem valor de adjetivo. Se fosse a moça, seria a moça boa. Se fossem os rapazes bons. Perceberam como é que a gente combina as palavrinhas? Vamos seguir para mais uns exemplos.
O bom da vida é o cantar dos pássaros. Essa palavrinha bom aqui. Qual que é o valor dela? Nesse caso aqui, ela tem valor de um substantivo. Por que ela tem valor de substantivo? Está precedida de artigo. O que eu estou querendo dizer para vocês, pessoal? Estou querendo dizer para vocês que às vezes uma mesma palavra, ela tem diferentes funções dentro de uma frase. E tudo depende do contexto. E com os advérbios, isso acontece muito. A gente pode ter uma palavrinha que tem valor de advérbio, a gente pode ter essa mesma palavrinha com valor de adjetivo e essa mesma palavrinha com valor ainda de substantivo, tá bom? Nós vimos anteriormente, pessoal, que a palavrinha meio, ela pode ser um advérbio. Por exemplo, ela está meio cansada, não é? No valor de advérbio. Agora, nesse exemplo aqui, o que vai acontecer? A palavra meio tem valor de substantivo e não de advérbio. Esse é o detalhe, era essa a conclusão que eu queria que vocês tivessem. Por quê? Por que eu sei disso? Olha só. João está em o meio do estádio. Esse meio aqui tem valor de centro. Está no centro do estádio. Está no centro do estádio. Como é que eu tenho certeza disso? Porque tem um artigo aqui e artigo só acompanha substantivo. Perceberam o detalhe? A mesma coisa que aconteceu aqui em cima, tá bom? Então fiquem atentos a esses detalhes e com o advérbio isso acontece muito. Vamos para mais uns exemplos? Olha só, lá atrás a gente viu que o meio tinha função de substantivo. Agora vamos olhar mais. Nesse exemplo aqui, meia. Posso usar meia? Depende, se tiver valor de metade, estiver caracterizando o substantivo, sim. Nesse caso aí, foi metade do que ela comeu? Foi metade da maçã. Qual é a classe de palavras de maçã? Substantivo. Se eu estou falando de um substantivo, esse meia tem valor de adjetivo. Vai concordar com o substantivo, tá bom? Todo termo que combina com o substantivo vai concordar com ele em gênero e número. Esse meia aqui está falando ou se referindo a um substantivo. Qual que é o valor dela? Valor de adjetivo. Então, vai concordar com o substantivo normalmente. Próximo, olha a diferença. Aquelas moças são meio atrapalhadas. Qual que é o sentido dessa palavrinha meios aí, pessoal? Meio. Qual é o sentido desse meio? Qual é a palavra que ela está caracterizando? De novo, atrapalhadas. Nós estamos pensando na palavrinha atrapalhadas, que é um adjetivo. Se eu caracterizei adjetivo, qual é o valor dessa palavra? Advérbio. Do jeito que nasceu, vai ficar. Professora, não entendi a diferença deles. Vamos de novo. No exemplo da maçã, a palavrinha meia se refere a um substantivo. Termos que se referem a substantivo são adjetivos. Concorda com o substantivo normalmente. Aqui embaixo, a palavrinha meio, ela está concordando ou está se referindo a um adjetivo. E qual é a classe de palavras que caracteriza adjetivo? Advérbio. Falamos disso no começo da aula, tá bom? Olha só essa próxima, gente, que interessante. Ela mexe bonito. Qual é a classe de palavras que a gente tem que pensar? Advérbio. Por quê? Porque eu não estou falando da moça, eu estou falando da forma como ela mexe. Eu estou caracterizando o verbo mexer, o jeito que mexe, né? Por isso tem valor de advérbio. Então não é ela mexe bonita, porque se fosse ela mexe bonita, eu estaria falando dela, mas não, eu estou falando da forma como ela mexe. Tem valor de advérbio, permanece invariável. Olha só a diferença para o próximo exemplo. Não faltam mulheres bonitas aqui. Nesse caso aqui, a palavrinha bonitas está se referindo a
mulheres. E como mulheres é um substantivo feminino no plural, o adjetivo bonitas vai concordar com ela em gênero e número, tem valor de adjetivo. E olha só o detalhe, por fim, o bonito dessa paisagem é o verde, a palavrinha bonito. Qual que é o valor dela aqui? O valor dela é de substantivo, porque está precedido de artigo. Tá? E toda palavra que está precedida de artigo tem valor de substantivo. Perceberam o detalhe? O que eu quero que vocês entendam? Quero que vocês entendam que o adjetivo se refere ao substantivo, concordando com ele, e o advérbio se refere da mesma forma, só que há outros verbos, há adjetivos e há advérbios, mas sempre vai ficar da mesma forma, não vai variar. Por isso que às vezes a gente tem que deixar a palavrinha meio, por exemplo, sempre meio, estou meio cansada, estou meio aflita. Por quê? Porque esse meio caracteriza adjetivo, permanece invariável. Agora, se eu disser que eu tomei meia garrafa de vinho, posso dizer? Posso, porque aí eu estou falando da garrafa, de um substantivo. Esse meia aí tem valor de adjetivo e significa metade. E esses detalhes, gente, são super importantes para a gente poder pensar aí nas regrinhas, tá bom? De concordância. Vamos fazer mais alguns exemplos só para a gente finalizar a nossa aula de hoje, para vocês não confundirem mais os advérbios com os adjetivos e até mesmo com substantivos. Vamos lá? Olha só, próximo exemplo. Comprei um bonito terno verde. Olha só, gente, essa palavrinha verde e essa palavrinha bonito. Quando eu estou falando bonito e quando eu estou falando verde, eu estou me referindo a terno, que é um substantivo. Se eu estou me referindo a substantivo, os dois têm valor de adjetivo. Por que está no masculino singular? Porque a palavra terno é um substantivo que está no masculino singular. Tudo que se refere a ele concorda com ele, tá? Próximo exemplo. Os fracos não são perseverantes. Os fracos, em regra, essa palavrinha fracos tem valor de adjetivo, mas aqui ela veio precedida de substantivo. Toda palavra que é precedida de artigo, perdão. Toda palavra que é precedida de artigo tem valor de substantivo, certo? Tem valor de substantivo. E esses perseverantes aqui estão se referindo a quem? A essa palavrinha fracos que tem valor de substantivo. Se está caracterizando substantivo, é um adjetivo, tá certo? Vamos limpar o slide para a gente pensar melhor. Terceiro aí da página. Aquela moça só faz o bem. Em regra, a palavrinha bem, como eu falei para vocês, é um advérbio, tá? Ela mexe bem, isso desce bem, tudo isso tem valor de advérbio. Mas nesse caso aqui, o que aconteceu? Veio precedido de artigo. E aí isso daqui gerou então uma substantivação da palavra. Nós vimos isso quando nós vimos os processos de formação de palavras, tá? E também quando nós estudamos os substantivos. O artigo substantivou essa palavra, portanto tem valor substantivo. 14. Eles falam bem. Nesse caso aqui, de novo, eu estou falando da forma como eles falam. Se eu estou caracterizando um verbo, tem valor de advérbio. E por fim, o difícil para a gente reiterar. Estou caracterizando qual palavra? Estou caracterizando a palavra falar. Estou caracterizando o verbo, então vai ter valor de advérbio. Perceberam? Para a gente finalizar então a nossa aula de hoje, que eu quero que vocês se lembrem. Gravem isso. Os adjetivos estão para o substantivo, assim como os advérbios estão para verbos, adjetivos e
advérbios. O que essas duas classes de palavras aqui faz dentro da frase? Caracteriza. O adjetivo caracteriza o substantivo e os advérbios caracterizam essas três classes de palavra. Qual que é a diferença de um para o outro? O adjetivo é variável, concorda com o substantivo, e os advérbios invariáveis. O que vocês têm que fazer na frase? Olhar todas as classes de palavras e verem qual palavra está relacionada com qual. E aí vocês sabem se tem que variar ou se não tem que variar. Beleza? Pessoal, vou ficando por aqui então nessa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido mesmo o conceito de advérbios. E claro, a gente retoma toda essa história quando a gente estiver falando da concordância nominal. Beijo para vocês, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até lá!